aí é ruim. E às vezes passa despercebido. Valeu, comecei a gravar, tá? E vamos continuar. A minha tela ainda está aí, na tela de vocês? Tronco encefálico? Tá inteira. Sim. Então vamos lá. Nós temos aqui, então, vamos estudar agora esta porção aqui, ó. Nós estudamos a medula espinhal, vamos subindo aqui agora tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Vamos ver aí essas estruturas. A gente vai ter, nessa imagem aqui, aparece o diencéfalo, que está em marrom, ó, que é o nosso próximo tema, mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui é a medula espinhal que a gente acabou de ver. Então, vamos seguir aí nessa imagem. O que assim, destaca bastante aqui no tronco encefálico é a emergência dos nervos cranianos. Tá? Como vocês estão vendo aí nessa imagem, essa imagem é bem bacana para estudar nervo craniano, porque está tudo identificadinho aí, né? Então, os nervos cranianos são 12 pares e os 12 desses 12, 10 emergem do tronco encefálico. Apenas um do telencéfalo, que é o nervo olfatório, e um do diencéfalo, que é o nervo óptico. Tá aqui. Tá? Sempre parzinho, tá vendo? Pares de nervos. Então, os que emergem do tronco encefálico, aqui, ó, nós temos o terceiro par, que é o nervo oculomotor, parzinho aqui. O quarto, que é o nervo troclear, que está aqui do lado, ó. O quinto, que é o nervo trigêmeo, aqui, são 3 raminhos. Vou mostrar de um lado só, tá? O sexto, que é o nervo abducente, esse aqui. O sétimo par, que é o nervo facial. O oitavo par, o nervo vestíbulo coclear. O nono par, aqui está escrito 11º, né? X1, até errado aí. Nono par, na verdade. E aí, X é o glossofaríngeo. O 10º par, que é o vago. O 11º é esse aqui, ó, está correto. É o nervo acessório. E esse aqui é o nervo hipoglosso, que é o 12º. Tá? Depois a gente vai ver para onde cada um desses nervos vai levar informação e que tipo de informação, ó, como aqui. A gente tem desses nervos cranianos, nesse esqueminha aqui, que é fácil de estudar também, está aparecendo a linha em azul, significa que são fibras motoras, né, a porção motora do nervo. A linha em vermelho é a porção sensitiva do nervo. E tem nervo que tem a vermelha e a azul também. Tá? Vermelha e azul também, no mesmo nervo, ó, saindo aqui do mesmo nervo. Tá? Então, isso significa que, diferente dos nervos espinhais, que são sempre mistos, então ele tem fibra que entra e fibra que sai. Então, fibra aferente e eferente, o espinhal. O nervo craniano, ele pode só ter fibra que entra, ou só fibra que sai, só aferente ou só eferente, ou ele pode ser misto. Ele tem as duas fibras entrando, ele tem a fibra entrando e a fibra saindo. Tá? Fibra de sensibilidade chegando, aferente, e fibra motora, eferente, passando no sentido da periferia. Então, esses que têm os dois tipos de fibra, eles são mistos, tá? Coisa que não acontece lá na medula, não acontece na medula espinhal, o fato dele ser puramente sensitivo ou puramente motor. Lá todo mundo é misto na medula. E aqui ele pode ser de uma forma ou de outra. Então, nós vamos ver aqui o primeiro par, que é o nervo olfatório, aqui, ó, igual a este. Ele é um nervo puramente sensitivo e ele é responsável pela sensibilidade olfatória. Tá? O nervo óptico, que é esse aqui, ó, tá cortadinho desse lado, mas é tudo isso aqui, ó. O nervo óptico é o segundo par craniano, ele também é só sensitivo e é responsável pela sensibilidade visual. Tá? O terceiro par aqui, ó, é o óculo motor. Nesse desenho também pequenininho, né? Mas dá pra gente ver. O óculo motor, como o próprio nome diz, ele é motor, tá? Ó, só tem fibra azul. E ele inerva todos os músculos do olho, do globo ocular, menos aqueles que são inervados pelo
quarto e sexto par. Vamos lá olhar para isso. O quarto par, né, o nervo troclear, deixa eu só localizar ele aqui. Aqui, nervo troclear, esse bem fininho aqui, ele vai inervar o músculo reto superior, tá? O oblíquo superior, que é esse músculo aqui, ó. E o sexto par, que é o abducente, que tá difícil de ver aqui, ó, aqui embaixo, né? O troclear tá aqui, ó, tá saindo aqui de trás e o abducente aqui, ó. É o sexto par. Ele vai inervar o músculo reto medial, tá? Então, os outros músculos, reto superior, inferior, lateral e oblíquo inferior, são inervados pelo nervo oculomotor. Tá? Então, todos esses três pares, o oculomotor, o troclear e o abducente, eles estão relacionados à inervação do globo ocular. Tá? E eles são todos motores, puramente motores. O quinto par é o trigêmeo, que ele é misto. Ele tem a porção que traz informação de sensibilidade da face, da cabeça, dos dentes, e também uma porção que leva informação para a contração dos músculos da mastigação, ó. Ok? Então, ele é misto. O sexto a gente já falou, o sétimo par, sétimo aqui é o nervo facial, esse aqui fininho, ó. E o nervo facial, ele é misto também, ele tem uma porção de sensibilidade aqui da parte anterior da língua e do palato mole, e a parte motora é a parte que controla as glândulas submandibulares e sublinguais. Então, na verdade, o nervo intermédio aqui, ele é um ramo do facial, tá vendo? Eles estão saindo juntos aqui, é o sétimo par. O sétimo par dá dois ramos, o intermédio e o facial propriamente dito. No facial propriamente dito, a gente tem a inervação motora dos músculos da mímica facial. Tá? E o outro ramo dele, que é o intermédio, uma parte sensitiva, né, sensibilidade anterior da língua e do palato mole, e uma parte motora, que inerva as glândulas salivares, submandibular e sublingual. O oitavo par é o vestíbulo coclear, vestíbulo de vestibular, de equilíbrio, e coclear de cóclea, audição. Então, ele traz informação desses receptores aqui, ó, o canal semicircular e a cóclea, ambos estão juntos aqui no ouvido interno, tá? E as informações de posição da cabeça, equilíbrio da cabeça, vêm dos canais semicirculares pelo nervo vestíbulo coclear até o tronco encefálico, para ajustar a posição de equilíbrio da cabeça. E as informações da cóclea, né, tudo sensibilidade aqui, é puramente sensitivo esse nervo. Informações da cóclea são informações de audição, captadas pela cóclea, que são conduzidos também pela porção coclear do nervo vestíbulo coclear para a área auditiva do córtex. Auditiva do córtex, ok? O nono par é o nervo glossofaríngeo, que é esse logo abaixo aqui, tá? Logo abaixo do facial, aqui, e que ele é misto também. Ele vai inervar os músculos da faringe, quer dizer, que estão relacionados à deglutição, e a sensibilidade da parte posterior da língua, das amígdalas e da faringe, sensibilidade, tá? O décimo par é o nervo vago, esse bem espesso aqui. Aqui, eu vou mostrar, é esse aqui, ó, mas a gente vai mostrar aqui desse lado, para vocês verem para onde vai, ó, a informação. O nervo vago é misto, e a porção sensitiva dele traz informação de sensibilidade aqui do coração, dos pulmões, dos brônquios, traqueia, da laringe, faringe também, das vísceras gastrointestinais e também do ouvido externo. Tudo isso é informação de sensibilidade que o nervo vago conduz. E a porção motora dele, azul aqui, ó, é responsável pela motricidade do coração,
dos brônquios e das vísceras intestinais, gastrointestinais, tá? Contração peristáltica dessas vísceras e contração rítmica do coração. Tudo isso é mediado pelo nervo vago. O 11º par é o penúltimo, né? Esse aqui, ó, ele forma uma curvinha aqui como se fosse um cabinho de guarda-chuva. Ele é responsável, ele é puramente motor, inerva o músculo externo, cleidomastóide e o músculo trapézio, tá? Então, ele é responsável por esses movimentos superiores da cabeça, a rotação da cabeça. E o 12º, que é o nervo hipoglosso, cadê ele? Tá aqui, ó, bem pequenininho, mas na imagem anterior estava melhor, maior, né? Também é puramente motor. E a função do hipoglosso é inervar os músculos da língua, movimento da língua. Então, é importante na mastigação, na deglutição, na fonação, tá? Uma lesão desse nervo, se ela for unilateral, o indivíduo vai ter dificuldade para falar, para deglutir, para mastigar, tá? Porque a língua também ajuda na mastigação, empurrando o alimento por meio dos dentes para que eles possam triturar, tá? Então, a gente entendendo o funcionamento do nervo, qual a informação que ele conduz. Quando a gente tem uma lesão, por exemplo, no nervo facial, o que acontece com a face? Metade da face que ele inerva fica paralisada. Você tem uma paralisia facial, né? Como o nervo periférico, né, no seu trajeto periférico, ele consegue regenerar, então é possível que você recupere os movimentos da mímica, às vezes até 100%, tá? Mas perde a informação, perde o controle daqueles músculos que aquele nervo inervava se ele estiver lesado, ok? Bom, até aí tudo bem, pessoal? A gente vai chegar aqui agora, vai começar a falar um pouquinho de lesão também, tá? Que associa ainda mais a atividade prática de vocês. Bom, aqui a gente tem uma vista anterior do tronco encefálico. Eu sei que lá em cima, ó, eu tenho o mesencéfalo aqui, ó. Isso aqui é a estrutura do mesencéfalo, esse grande feixe de fibras aqui, chamado pedúnculo cerebral, que leva a informação aqui da medula lá para cima, para o tálamo e para o córtex, e que também traz informações do córtex, aqui, para o tronco encefálico, a porção da ponte do bulbo, para as pirâmides do bulbo, para descer lá para a medula depois, tá? Então, é um feixe de fibras que comunica aí, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, né? Informações aferentes e eferentes passam aqui, de cada lado dos hemisférios cerebrais, para as estruturas subcorticais, aqui para baixo, inclusive para a medula espinhal, tá? Aí a gente vê aqui, ó, esse aqui é o ponto de cruzamento dos dois nervos ópticos. Dá uma olhada nesta imagem aqui, pessoal. Ó. Estão vendo aqui o nervo óptico de cada lado. Mas aqui, ó, nesse ponto, os dois fazem isso, ó. Parte das fibras cruza para lá, 50%, e 50% cruza para cá. 50% continua reto, 50% cruza, e no outro lado a mesma coisa, tá? Então, esse ponto aqui, a gente chama de quiasma óptico, é o ponto de cruzamento das fibras, né, de parte das fibras do nervo óptico. Depois esse nervo se continua lá para trás, com uma estrutura chamada trato óptico. Ó, aqui a gente não está vendo a pontinha do nervo, que foi cortada aqui, mas foi cortado bem no quiasma, bem onde parte das fibras cruza para cá, daqui para lá. E aí, ó, o que continua aqui é 50% das fibras de cá e 50% das fibras do olho do lado oposto, formando o trato óptico que vai se conectar ali para trás com o corpo geniculado e levar a informação lá para a área visual do córtex, tá? Depois a gente vai ver o corpo geniculado medial e lateral em outra imagem, que ele fica mais ali para trás. Aqui para baixo, a gente tem uma área, né, para baixo do quiasma óptico, ó, entre o quiasma óptico e a ponte, a gente tem uma área aqui onde estão essas duas bolinhas aqui, que são os corpos mamilares. Aqui é o infundíbulo da hipófise e aqui é o tuber cinéreo. Essas estruturas todas aqui, ó, tudo isso faz parte do hipotálamo, que está lá para cima. Mas desceu aqui, a gente visualiza nessa vista inferior. Então, aqui não é tronco encefálico. Só aqui é tronco encefálico, ó, o pedúnculo cerebral, e também aqui, ó, essa parte da substância perfurada, aqui, ó,
São pequenas perfuraçõezinhas que vocês veem nesse fundo aqui, nessa região que é chamada de fossa interpeduncular, uma fossa entre os dois pedúnculos, onde ficam os corpos mamilares, o tubo cinério e o fundíbulo da hipófise, e também a lâmina perfurada posterior. E aqui em cima, ó, a lâmina perfurada anterior. Essas fazem parte do tronco encefálico, do mesencéfalo, tá? E para que serve essa lâmina perfurada aí? Substância perfurada. Essas perfurações servem para passagem de vasos sanguíneos. Por isso que é toda perfuradinha assim, tá? Aqui a gente já vê emergir o nervo óculo-motor, que é o terceiro par. Está emergindo bem nessa região aqui que delimita a ponte para baixo e o mesencéfalo para cima, tá? Então, o nervo o óculo-motor, ele emerge entre o mesencéfalo e a ponte, bem na divisão, tá? Logo aqui, a gente está visualizando, vou falar tudo da porção anterior primeiro, mesencéfalo, ponte e bulbo, depois a gente vê as outras vistas, as três estruturas também, tá? Aqui nós estamos vendo logo abaixo, ó, a ponte. Vocês veem que a ponte, ela tem uma estrutura, quando você olha para ela, que você está vendo que tem fibra que passa nesse sentido, ó, daqui para lá, nesse sentido, tá? Comunicando um hemisfério do cerebelo com o outro. E aqui a gente vê fibras também que passam nesse sentido, ó, vertical. Vertical e horizontal, tá? Então, as fibras aí na ponte, elas passam nos dois sentidos. E aqui é uma região central da ponte, numa vista anterior, né? Onde a gente vê uma depressão aqui, que é chamada de sulco basilar, ou parte basilar da ponte. Essa depressão forma um sulco meio alargado aqui, que é exatamente o local onde se aloja uma artéria chamada artéria basilar. Por isso ele se chama sulco basilar, tá? Aqui da ponte a gente vê emergir o nervo troclear, ó, entre a ponte e o mesencéfalo também, o troclear aqui, é o quarto par. E aqui a gente vê o nervo trigêmeo, ó, tá? Um de cada lado. É o nervo mais calibroso que nós temos. O óptico e o trigêmeo, tá? Logo aqui, na vista anterior, a gente vê uma transição, um sulco aqui, ó, um sulco que separa a ponte para cima, bulbo para baixo. Esse sulco é chamado sulco bulbopontino, entre o bulbo e a ponte. E aqui nessa transição bulbopontina, a gente vê emergência de outros nervos. O nervo abducente aqui. Aqui a gente vê o nervo facial. Aqui o vestíbulo coclear. Aqui o glossofaríngeo. Desculpa. Vestíbulo, aqui está junto o facial e o intermédio, tá? Eles são juntos. E aqui é o glossofaríngeo, tá? Logo abaixo do glossofaríngeo, o nervo vago. Desculpa, sétimo par aqui, ou facial intermédio. O oitavo é o vestíbulo coclear. Aqui é o glossofaríngeo, que é o nono. O décimo é o nervo vago, tá? O 11º, o acessório, que a gente falou que parecia um cabinho de guarda-chuva, né? E o 12º é o hipoglosso. O hipoglosso, isso aí, tá? Que a gente já mostrou. Então, aqui na transição bulbo-ponte e no bulbo, tá? Esses já são aqui, ó, os primeiros filamentos que vão constituir a primeira raiz nervosa espinhal, tá? A primeira raiz anterior da medula espinhal, primeiro nervo cervical, tá? Bom, aqui no bulbo a gente já falou da transição aqui, os nervos que aparecem aqui, do outro lado é a mesma coisa. Aqui a gente está vendo um sulco aqui mediano, bem no centro do bulbo anteriormente, que é chamado de sulco mediano anterior. Esse sulco é aquele mesmo sulco que eu encontrava lá na parte anterior da medula, sulco mediano, fissura mediana anterior. Ele se continua aqui como sulco mediano, tá? E de cada lado desse sulco eu encontro uma pirâmide, ó, esse grande feixe de fibras aqui. É aqui que passam as fibras do feixe piramidal, que controlam os movimentos lá, os neurônios que vão controlar os nossos movimentos, tá? Que a gente falou agora há pouco. E de cada lado aqui, a gente tem as olivas, ó, uma oliva, outra oliva gordinha aqui atrás. Parece uma azeitona, provavelmente ela recebeu esse nome por causa do formato dela,
E as olivas, elas vão se conectar ao cerebelo e também elas vão estar envolvidas com um aprendizado motor. Então, elas estão do lado das fibras motoras voluntárias aqui nas pirâmides, e as olivas vão fazer, atrás do nervo hipogrosso, tá? A oliva lá atrás. Ela vai fazer contato com o cerebelo e vão auxiliar no nosso aprendizado motor. Aprender a fazer um movimento, às vezes requer ritmo, coordenação motora, equilíbrio para fazer. Vamos pensar em andar de bicicleta. Você não sabe andar de bicicleta, você começa a fazer isso, você tenta a primeira vez, cai. Tenta a segunda, cai. Na terceira já está um pouquinho melhor, mas cai. Na quarta já não cai. Depois, na quinta, anda com dificuldade, mas não cai. Então, o que você está fazendo? Você está aprendendo um novo movimento. Isso exige coordenação, exige equilíbrio, né? Habilidade motora fina, e isso envolve o cerebelo. E as olivas do bulbo, elas fazem essa conexão com o cerebelo, que é quem me dá a possibilidade de controlar a coordenação e o equilíbrio corporal. Tá? Bom, logo aqui, ó, vocês estão vendo as duas pirâmides do bulbo, tá? Nesse ponto aqui, tá vendo que esse sulco mediano está interrompido aqui, ó? Daqui para baixo já é a medula. E aqui tem uma interrupção entre a medula e o bulbo, nesse sulco. Essa interrupção é o ponto de cruzamento das fibras das pirâmides. Ó. As fibras que estão descendo lá do córtex, pelo pedúnculo cerebral, ponte, pirâmide no bulbo, 90% das que chegam aqui vão cruzar para lá e descer para o outro lado. Lembra que a gente falou agora há pouco? E 90% desse lado vai descer aqui, cruzar para descer do outro lado. Tá? Apenas 10% desce reto, lembram? Feixe córtex espinhal anterior. E quem cruza é o feixe córtex espinhal lateral. Vai compor o feixe córtex espinhal lateral na medula. Tá? Então, aí, esse ponto aqui onde as fibras cruzam é chamado de decussação das pirâmides, cruzamento das pirâmides. Tá? Onde os neurônios do córtex desse lado vão controlar, então, os músculos daquele outro lado do corpo e vice-versa. Ok? Quem chegou aqui é o Reginaldo. Reginaldo já está com presença, né? Já. Ok. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Vai ficando só um pouquinho mais complicado agora, né? Mais estruturas, mais funções, né? Eu posso seguir? Vocês têm alguma dúvida? Bom, pode ir? Pode, né? Tá. Agora nós vamos olhar um pouquinho o tronco encefálico numa vista posterior e lateral. Dá uma viradinha nele. A gente estava vendo aquela região lá anterior, né? Olhamos lá pela frente. Agora a gente vai olhar aqui por trás e pelo lado, ó. A vista posterolateral, tá? Aqui a gente vai encontrar aqui uma parte do diencéfalo, né? O tálamo. O pulvinar do tálamo aqui, a glândula pineal, tudo isso faz parte do diencéfalo, tá? E aqui logo abaixo nós temos o mesencéfalo. Então vamos ver a vista lateral e posterior do mesencéfalo. Lá na frente, ó, a gente tinha visto o pedúnculo cerebral, esse grandão aqui, também conhecido como pilar do cérebro. Tem um desse lado e um lá do outro lado. A gente já viu, tá? Aqui posterior, ó, a gente tem uma lâmina que tem 4 projeções. E lá no meio a glândula pineal. Tá? Essas 4 projeções aqui formam uma lâmina chamada lâmina quadrigêmea. Fácil, né? Essa lâmina quadrigêmea é constituída por 2 folículos superiores e 2 folículos inferiores. Tá? Esse folículo aqui superior, tá vendo que ele tem um braço aqui, ó, braço do folículo superior, e ele vai fazer comunicação com essa outra estrutura aqui, que é o corpo geniculado lateral, tá? Aqui passam informações que vêm vindo lá do nervo óptico, da via óptica, passa por aqui,
desculpa, aqui, colículo superior, até ir terminar lá no córtex do lobo occipital, onde está a área visual. Então, essa região aqui está relacionada à visão, colículo superior e o seu braço, e o corpo geniculado lateral, tá? E o colículo inferior, os dois colículos inferiores, eles também têm seu braço do colículo inferior, e está relacionado aqui com o corpo geniculado lateral. Esse braço vai pegar fibras aqui do corpo geniculado lateral, que é essa bolinha aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma via auditiva, tá? Informações de audição passam aqui, ó, no corpo geniculado medial, depois para o braço do colículo inferior, antes de ir lá para a área auditiva do córtex. Essas estruturas aqui estão relacionadas à audição e essas aqui à visão, ok? Logo aqui para baixo a gente vai encontrar o nervo troclear, ó. Tá aqui, ó. O quarto par craniano, saindo um de um lado, outro do outro. Ele é bem fininho, ele sai lá de trás da transição entre o mesencéfalo e a ponte e caminha aqui para frente, vai levar informações para controle do movimento ocular. Tá? Inferiormente, a gente vai encontrar a ponte e as suas fibras transversais aqui, ó, que a gente está vendo. O nervo trigêmeo emergindo aqui. Logo abaixo dela, aqui, o nervo vestíbulo coclear e o nervo facial, ó, facial primeiro, né, de cima para baixo, depois o vestíbulo coclear. E aqui, vocês estão vendo uma face de corte grande aqui, ó. Quem que encaixava aqui atrás, ó? O cerebelo. E para ver todas essas estruturas aqui, a gente teve que tirar o cerebelo daqui, ó. Ele estava encaixado aqui e aqui. Então, a gente tem que tirar o cerebelo. E a gente cortou. Para cortar, a gente viu que tem um grande feixe de fibras que liga a ponte ao cerebelo. E tem um outro feixe de fibras que liga o mesencéfalo ao cerebelo. Aqui, ó. E tem um outro feixe de fibras que liga o cerebelo ao bulbo, aqui embaixo. Tá? Então, esses são os pedúnculos cerebelares. Esse que liga a ponte ao cerebelo é chamado de pedúnculo cerebelar médio. Esse que liga o cerebelo ao mesencéfalo é chamado de pedúnculo cerebelar superior. E essa porção mais inferior aqui que liga o bulbo ao cerebelo, o bulbo ao cerebelo, é chamado de pedúnculo cerebelar inferior. Uma parte está aqui, a outra partinha está aqui embaixo. Tá? Então, são as comunicações do tronco encefálico com o cerebelo, que a gente cortou, ficou uma face de corte aí lisinha. Tá? Essa região aqui, ó, que forma como se fosse um hexágono aqui, é o assoalho do quarto ventrículo, ó. Tá? E essa estrutura aqui é chamada de fossa romboide do quarto ventrículo. É o assoalho do quarto ventrículo. E aqui, ó, a gente tem o véu medular superior, que fecha aqui está abertinho, mas ele fecha aqui em cima o compartimento do quarto ventrículo, tá? E aí o líquor circula por essa cavidade, né? Descendo mais um pouquinho, a gente vai ver que os nervos eu já mostrei. Agora a gente já vê o bulbo. Nessa região posterior do bulbo, eu tenho o sulco mediano posterior, ó, ele aqui, que se continua da medula espinhal, ó, esse aqui. E separa o bulbo em duas metades aí, tá? Aqui eu tenho aquele fascículo grácil que estava subindo lá da medula, o mesmo, chega aqui, ó, dilatação, um tubérculo, que a gente chama de tubérculo grácil. O que tem aqui? Neurônio sensitivo, é um núcleo que tem neurônio sensitivo que vai captar as informações de sensibilidade que estão subindo pelo fascículo grácil. Esse do lado, claro, é o fascículo cuneiforme, tá? E o fascículo cuneiforme aqui em cima também tem um tubérculo, ó, uma dilatação, que é o núcleo, né? Onde estão os neurônios sensitivos que vão receber a informação desse feixe de fibras. Aqui a gente tem o tubérculo cuneiforme, tá?
Ali para frente a gente vai encontrar as pirâmides, aqui a oliva, tá? Ali na frente a pirâmide, que a gente já viu, tá? Então, e aqui os nervos que estão emergindo aqui do bulbo, os que está dando para a gente ver aqui, né? O nervo acessório, dá para ver aqui, nessa visão só dois, tá? Então, pessoal, essa é a vista posterior do tronco encefálico, e aqui a gente tem uma vista sagital, um corte sagital, tá? Aqui a gente vê o tronco encefálico, aqui, ó, o mesencéfalo, essa porção mais superior, e uma parte dela tá aqui, ó, e aqui está a lâmina quadrigêmea, ó, os colículos superior e inferior, tá? Então, a gente vê que a lâmina quadrigêmea e essa parte anterior do mesencéfalo, eles são cortados por um aqueduto aqui, por um ducto, chamado aqueduto cerebral, que separa o mesencéfalo numa parte basal e num teto, tá? Aqui é o teto do mesencéfalo, tá? E aqui a gente tem o aqueduto cerebral, que é quem traz o líquor que foi produzido aqui nos ventrículos laterais e no terceiro ventrículo que está nessa altura aqui, para o quarto ventrículo, tá? E daí o quarto ventrículo vai liberar o líquor para o espaço subaracnoide, por essa abertura mediana e também pelas aberturas laterais do quarto ventrículo que não estão aparecendo aqui. Só aparece nessa imagem, né? Aparecendo só a abertura mediana aqui. De cada lado tem mais uma abertura por onde o líquor drena do sistema ventricular para o espaço subaracnoide e vai banhar toda a medula e todo o encéfalo. Ok? Depois a gente vai ver separado isso também. Bom, aqui está o quarto ventrículo visto numa vista sagital, ele parece uma estrutura triangular, ó. Esse aqui é o véu medular, ó, o superior e o inferior, que fecham o teto do quarto ventrículo. Esse aqui é o assoalho do quarto ventrículo. Aqui dentro do quarto ventrículo tem uma estrutura vermelhinha chamada plexo coreoide, que é a estrutura que produz o líquor. Ó, então, nesse ventrículo também tem aqui, ó. Olha o plexo coreoide aqui, ó. Acima do tálamo, ali no ventrículo lateral, tá? Então, em todos os ventrículos você tem o plexo coreoide que produz o líquor, tá? E aqui, ó, a gente encontra a ponte, né? Essa região mais abaulada da ponte. A gente vê fibras nesse sentido e fibras nesse sentido. Vocês estão vendo isso aí, tá? Aqui é o corpo mamilar, ó. Tá? Nervo óptico, ó. Um só, né? Porque aqui tá cortado no meio. E aqui o bulbo, ó. Onde as fibras, aqui são as pirâmides do bulbo, ó. E aqui é exatamente a decussação vista desse lado, ó. As fibras cruzando aqui, ó. Tá? Decussação das pirâmides. Bom, aqui é o que a gente pode ver, depois daqui para cima a gente vai estudar ainda, tá? E tem algumas coisas importantes que vocês encontram lá na sua atuação hospitalar, que vocês veem um sinal no indivíduo, e a hora que o médico vê aquele sinal, ele já sabe o que aconteceu, tá? Lá no tronco encefálico, a gente tem nervos importantes, né? 10 dos 12 pares de nervos emergem aí do tronco encefálico. Então, uma lesão no tronco encefálico pode comprometer muitas coisas, muitas mesmo, né? Vocês já conhecem isso. E o que é que tem lá no tronco encefálico em relação aos nervos? Tem os núcleos dos nervos. O que é o núcleo do nervo? Ó, esse aqui é o nervo oculomotor. Cadê o núcleo dele? Está aqui. O que tem no núcleo? Como sempre, corpos de neurônio. Os neurônios que vão controlar a ação dos músculos motores dos olhos, tá? E o nervo, ele só vai levar a informação dos axônios desses neurônios que estão no núcleo, tá? Então, lá dentro do tronco encefálico, você tem o núcleo do nervo oculomotor, e aqui você tem as fibras se juntando aqui para formar o nervo oculomotor, e ele que vai percorrer seu trajeto até o olho, de cada lado, tá? Aqui a gente tem o núcleo do nervo troclear, tá? E aqui a gente está vendo o nervo troclear aqui, ó, ele aqui em cima, tá? Aqui a gente tem o núcleo do trigêmeo, e aqui a gente está vendo as fibras que vão sair para formar o trigêmeo, tá? A porção motora dele, né, que vai sair aqui, ó.
depois vai se juntar com a porção sensitiva, né? Aqui está só a motora. Aqui está o núcleo do nervo abducente, tá? Aqui está o núcleo do nervo facial. Depois aqui o abducente vai formar o nervo abducente para cá e o facial vai formar o facial aqui, ó. Tá? O abducente está aqui, ó. Tá? Aqui a gente vê o núcleo ambíguo, esse grandão aqui abaixo. Esse núcleo, ele vai formar os nervos, né? Ele vai ter os neurônios que vão formar os nervos. Acessório, vago e glossofaríngeo, tá? Tudo está nesse núcleo aqui ambíguo. E aqui nós temos o núcleo do hipoglosso, ó, onde estão os neurônios, cujas fibras vão compor o nervo hipoglosso aqui. Ok? Então, um trauma aqui dentro, que lese esses núcleos, você não tem mais a função daquele nervo, perdeu a função. Tá? Isso falando em nervo. Então, agora que vai ser importante a gente considerar qual é a função do nervo oculomotor? Movimento ocular. Ok, então se você lesar esse núcleo, o que vai acontecer com o movimento ocular? Como é que o olho vai se posicionar? Tá? E isso é sinal clínico de avaliação hospitalar para um paciente que teve um trauma crânioencefálico ou um AVE extenso que afetou o tronco encefálico, ou que tem um tumor que afeta o tronco encefálico, e aí ele está lá no leito, você visualiza o olhar dele, o olhar está desviado para um dos lados. A posição para onde o olhar está desviado já indica para você se tem lesão de algum núcleo desses. E onde estão esses núcleos? Dentro do tronco encefálico. Então, esse sinal do deslocamento do olho pode indicar uma lesão grave lá no tronco encefálico. Tá? Uma simples avaliação desse sinal. Tá? E como são esses sinais? Tá bom, eu volto para esse aqui depois. Cadê? Aqui, ó. Vou voltar, eu vou passar esses sinais, depois eu volto ali para falar da respiração, tá? Bom, então vamos lá. Terceiro par é o óculo motor. Ele inerva todos esses músculos aqui, ó. Inclusive o esfíncter da pupila. A gente esqueceu de falar ali. O esfíncter da pupila, que é quem faz constrição e dilatação da pupila, tá? E toda vez que a gente tem uma lesão nesse nervo, terceiro par craniano, que é o óculo motor, vai haver uma paralisia dos músculos extrínsecos dos olhos. Todos eles, menos o reto lateral e o oblíquo superior, porque eles são inervados pelo quarto par aqui, ó. O oblíquo superior pelo quarto e o reto lateral pelo sexto. Então, se você lesar o terceiro, todos os músculos vão perder o controle e modificar a posição do olho, e menos aqueles dois que são inervados pelo outro nervo que não está lesado, tá? Então, a posição do olho fica assim, ó. Posição medializada da pupila, tá? Outra coisa que acontece aí, por causa aqui desses dois músculos, ó, esfíncter da pupila e ciliar, quando você vai lá testar o reflexo fotomotor, que é aquele que você incide um feixe de luz sobre a pupila deve contrair. Quando você tira a luz, a pupila deve dilatar espontaneamente, tá? Só pela presença ou ausência de luz. Se isso não estiver acontecendo quando você coloca a luz, você colocou a luz e não houve constrição da pupila, e você tirou a luz e não houve modificação do calibre, do diâmetro da pupila, significa que ele não tem reflexo fotomotor, tá? E o reflexo fotomotor é mediado por esse nervo aqui, o terceiro par. Então, se ele não responde aqui, ele teve lesão do terceiro par, certo? Então, só o fato de você testar o reflexo pupilar, você já sabe se ele teve lesão do terceiro par, a posição que o olho está mantida, ele não muda essa posição, tá? E midríase, ele mantém a pupila em dilatação o tempo todo, a pupila dilatada o tempo todo. Ele não consegue fazer constrição, porque o nervo que inerva esses músculos aqui, ó, que fazem a constrição da pupila, não está levando a informação para esses músculos, eles não conseguem contrair, tá? Então, é uma avaliação clínica fácil de ser realizada.
e fácil de identificar. Não precisa de tomografia computadorizada em princípio. O médico faz exame clínico, né? O paciente que chega, ou você é socorrista, vai atender um acidente, você coloca lá, já faz o teste na hora. Dependendo do que você vê no seu teste, da resposta que você tem, ou da falta de resposta, né, como a gente mostrou aqui, você já sabe da gravidade do caso e da necessidade de sair dali voando com o paciente para o hospital, certo? Bom, tem socorrista aí na turma, viu? Atuantes de UTI. Se vocês quiserem fazer comentários aí, sejam bem-vindos, tá? Bom, o quarto par, que é o nervo troclear, tá? Uma lesão do nervo troclear, como ele inerva o músculo oblíquo superior, né? Esse músculo aqui, né? Esses músculos aqui que fazem o posicionamento alinhado em rotação do globo ocular, uma lesão desse nervo vai causar esses sinais aqui, ó. O olho vai, os dois olhos, né? Ou pode ser os dois, ou pode ser um só, no caso. Porque pode lesar o nervo de um lado só. Se isso acontecer, é só o olho do mesmo lado que vai estar com problema, tá? Então, o que acontece com o olhar? Ele desvia para cima, tá? E ele faz uma discreta rotação para dentro. Parece que ele roda, o globo ocular roda, tá? Então, essa é a característica aqui do sinal. E o outro olho está normal, ó. Mas esse está mostrando o sinal de lesão do troclear, tá? Quando você lesa o sexto par, que é o abducente, o abducente inerva o músculo reto lateral, certo? Do olho. E então uma lesão do abducente vai sempre levar um desvio do olhar para dentro. O olho não consegue ficar aqui no meio, como esse aqui, ó, que tá normal. Ele fica sempre virado para dentro. Por quê? Porque o sexto par inerva o músculo reto lateral que puxa o olho aqui para fora, o medial puxa para dentro, o lateral puxa para fora. Eu lesei o nervo que inerva o lateral não contrai mais. Então ele cedeu. Cedeu para quem? Para o medial, que está sendo inervado pelo terceiro par que não está lesado. Então o que acontece com o olho? Ele desvia para dentro, tá? É uma situação de medialização do globo ocular. Ok? Tudo bem, gente? Posso seguir? Então vamos lá. Pode. Que silêncio, vocês podiam conversar um pouco mais comigo, não? Então vamos lá. Aqui está mostrando, né, então, o óculo motor, né, além daqueles músculos intrínsecos lá, que movimentam o globo ocular, o nervo oculomotor também é responsável por inervar, ó, o músculo elevador, o reto superior e o elevador da pálpebra superior, que é esse aqui, ó. Então, quando você tem uma lesão do óculo motor, além de tudo, a pálpebra cai. Então, você tem uma situação de pitose palpebral, além da midríase, né, e o olho desviado para baixo e para fora, tá? Então, aqui é a característica do óculo motor. Quando você lesa o quarto par, a gente já mostrou aqui, né? Desvio do olho direito para cima, essa imagem aqui, eu já mostrei para vocês. O abducente, desvio para dentro, aqui os dois desviados para dentro, tá vendo? Ó? Esse aqui menos, né? Mas tem um desvio do olho para dentro, aqui pela lesão do abducente. Lesão do trigêmeo, agora é outro nervo aqui, é o quinto par, né? Então, o nervo trigêmeo, ele inerva, traz informações de sensibilidade da face, né? Da hemiface, cada um do seu lado, tanto da cabeça, quanto da face, quanto dos dentes, tá? Para ser interpretada na área sensitiva do córtex. E quando ele está lesado, ele não leva essas sensações. Então, você perde a sensibilidade nessas regiões, tá? E quando ele está lesado, você tem uma disfunção motora também, porque ele tem uma porção motora que inerva os músculos, ó, temporal,
masseter e os pterigóides medial e lateral, que são músculos da mastigação. Então, vai haver uma atrofia desses músculos da mastigação, e o masseter é um músculo bem volumoso aqui, né? Você não consegue mais contrair ele, nem mastigar, então ele vai atrofiando. Então, isso vai tornar a mandíbula mais pendente, porque o masseter também ajuda dos dois lados, né? Ele ajuda a manter a boca fechada, e a boca vai desviar para o lado da lesão, tá? Então, essa é a consequência de uma lesão do trigêmeo na sua porção motora, tá? Porção motora do trigêmeo, músculos da mastigação. Então, você fica com uma assimetria facial aqui por causa dos mastigadores, mas você não tem paralisia facial. Né? Os músculos da mímica estão funcionando normalmente porque são inervados pelo nervo facial, ok? Bom, existe também uma coisa que a gente testa, lembra que a gente falou de testar reflexos do paciente? Isso permite ao avaliador identificar se existe algum erro, algum problema no caminho por onde o reflexo tem que passar, onde o estímulo tem que passar e voltar de volta para onde você aplicou o estímulo, tá? Então, um dos testes que a gente faz, e dá para fazer na UTI também, é o reflexo mandibular ou reflexo massetérico, né? Em que você faz com o martelinho de reflexo, você coloca o seu dedo ali entre a mandíbula e o martelo e percute o seu dedo, né? Ele ele testa aí a função de nervos e de outras estruturas que estão relacionadas à contração da musculatura masseter, tá? Então, essa resposta aqui, quando eu percuto aqui, a resposta eu bato aqui no mento, né, na região do mento, e o paciente com a boca entreaberta, né, ele não está com os dentes colados, como está aqui, ele está com a boca entreaberta, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, a boca assim, ó, e a gente coloca o dedo aqui e percute aqui. O que vai acontecer? O indivíduo vai tender a fechar a mandíbula. Quando ele fecha a mandíbula, eu sei que ele está respondendo ao reflexo mandibular ou massetérico. Respondeu normal, tá? Mas pode ser que eu percuta aqui e ele não responda. Se ele não respondeu, é por quê? É porque o músculo está lesado, o receptor aqui está lesado, a fibra aferente está lesada, ou o nervo está lesado, ou o núcleo lá no tronco encefálico está lesado. O que está alterado aqui que ele não dá resposta? Alguma coisa foi comprometida. Então, testar esse reflexo me dá sinal de como é que está se comportando o nervo trigêmeo. Porque essa informação entra por esse ramo aqui mandibular do nervo trigêmeo. Ok? Então, me dá um sinal clínico para investigar o que está acontecendo lá. Eu não preciso ter uma ressonância magnética já. Vou fazer alguns testes que vão sinalizar o que eu preciso ver melhor. Tá? No caso do médico, né, quando recebe o paciente. Tá? Reflexo corneano ou córneo palpebral. Tá? Bom, esse reflexo, ele é uma resposta que todo mundo dá quando alguém tenta tocar a córnea do paciente. Então, vocês estão vendo aqui, né, o globo ocular, a pupila lá na frente, do lado da pupila, essa parte branca aqui, tem a córnea, e quando você coloca um algodãozinho aqui e tenta tocar essa região, esse estímulo vai determinar o fechamento dos dois olhos. Então, você testou só nesse olho, mas o paciente vai fechar os dois. Tá? Essa é a resposta. Porque você estimulou a contração dos músculos orbiculares das pálpebras, eles vão fechar. Tá? Alguma coisa está tentando entrar aqui e eu vou fechar para lubrificar e não deixar entrar. Tá? E ele fecha os dois, mesmo que eu estou testando num só. E essa resposta, ela é mediada por uma outra porção do nervo trigêmeo, tá? E também pelo nervo facial. O nervo facial inerva esse músculo orbicular do olho aqui, ó. Que para fechar o olho eu preciso contrair ele, ó. Tá? E a pálpebra aqui é inervada pela porção oftálmica do nervo trigêmeo. Então, o fato de ele responder mal aqui ao reflexo corneano pode significar duas coisas, ou uma lesão facial ou uma lesão da porção oftálmica do trigêmeo.
ok? Então, o próprio sinal me sinaliza onde que pode ter algum problema, ok? Bom, e aí o nervo facial, que é o sétimo par, ele está relacionado à inervação dos músculos da mímica facial, todos os músculos da mímica, da expressão facial, e cada ramo aqui cuida do seu lado, então o nervo direito cuida do lado direito, o nervo esquerdo do lado esquerdo, desculpa, do lado esquerdo aqui da face, tá? E se você lesar um deles, como é comum acontecer, não é tão incomum, você pode ter uma paralisia facial. E a paralisia facial, quando você lesa o nervo aqui facial desse lado, a paralisia vai estar do mesmo lado da face que você lesou o nervo. Aqui já houve cruzamento de informações lá em cima, e a informação que sai para esse nervo vai direto para aquele mesmo lado da face. Tá? Então, é uma paralisia facial periférica. Por quê? Porque a gente lesou aqui o nervo facial. Se a gente lesa outras estruturas lá encefálicas, a gente pode ter uma paralisia facial central, que é diferente. Tá? Ela vai ser do lado oposto da face e a característica do tônus também vai ser diferente. Tá? Depois a gente vai falar disso também. Tudo bem até aqui? Então, ele tem dificuldade para fechar os olhos. Aqui ele não consegue fechar direito os olhos, porque o orbicular do olho é inervado pelo facial. Ele não consegue levantar o nariz, ó. Ele está levantando tudo desse lado, mas o outro lado, ó, está paralisado. Tá? Ele não retrai a boca para cá, ele não consegue dar sorriso, ele ri só desse lado. Ele levanta a asa do nariz só desse lado, ele fecha o olho só desse lado. Esse olho fica aberto e lacrimejando. É perigoso até haver um ressecamento do olho. Então, normalmente eles até colocam um tampão e indicam para o paciente pingar colírio o tempo todo. O tampão para manter fechado, para fazer a lubrificação natural, e à medida que começar a tirar o tampão, pingar bastante colírio, porque há um ressecamento das estruturas aí, porque o piscar que ele não consegue fazer é o que vai lubrificar as estruturas do globo ocular, ok? Muito bem. Nervo acessório e hipoglosso, né, o 11 e o 12. Quando eles têm alguma lesão, né, o nervo hipoglosso é o responsável pela movimentação da língua, né? Então, quando você tem alguma lesão do hipoglosso, o que vai acontecer? Ó, a língua vai paralisar de um lado e ela só vai funcionar deste, ó. Então, se alguém falar você, mostra a língua, você vai mostrar a língua desviando para cá, porque é só desse lado que ela sai da boca. Esse aqui está paralisado, ó. Tá? Então, você tem um desvio da língua para o lado da lesão. Tá? E aqui o nervo acessório espinhal, né? Ele inerva o esternocleidomastoide e o trapézio. E quando você tem uma lesão do nervo acessório, você vai ter sempre um desvio da cabeça para o lado esquerdo, né? Se você lesar o lado esquerdo. E vai ter um encolhimento do ombro do lado oposto, por causa do trapézio. Tá? Então, esses são sinais de lesão de nervos cranianos. E toda vez que a gente lesa nervo craniano, ou é porque teve um trauma craniano, crânioencefálico, ou porque teve um AVE, ou porque tem um tumor comprimindo o nervo, tá? São situações que sugerem muito cuidado, né? Sugerem investigações mais aprofundadas. E esses simples sinais clínicos já me dão a ideia disso, né? Aqui está mostrando de novo, né, a lesão do hipoglosso direito, esse aqui está repetido também. Ok. Então, pessoal, a gente conclui aqui a primeira parte, né? Estamos um pouquinho atrasados, porque começamos mais de uma hora depois, por causa de ser o primeiro dia das apresentações. E agora a gente vai entrar, ó, são 4 horas, a gente tem mais uma horinha, a gente vai entrar na aula que está nomeada como letra B aí para vocês. Deixa eu falar um pouquinho disso também, pessoal. Ontem eu tenho essa aula num arquivo só, mas quando eu vou enviar essa aula, mesmo em PDF para vocês, o arquivo fica muito pesado. Então, o que eu fiz? Eu quebrei ela no meio e dividi em duas. Mas a letra B é a continuação da A. E a Solange ontem mandou tudo que eu mandei, ela mandou para vocês. E eu estava achando que estava indo e não estava indo. Chegou uma hora que foi tudo, tá?
Ele não estava enviando, porque o arquivo estava muito pesado. Chegou no fim da tarde, foi tudo para a Solange. A Solange pegou, mandou tudo para vocês. Então, tem lixo aí. Vamos jogar o lixo fora. Aquela aula que foi inteira, pode jogar fora. Aquela aula, teve coisas que foram... Vocês só fiquem com o arquivo que está nomeado como Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso, letra A, e Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso, letra B. O resto pode jogar tudo fora, que é repetição. Só vai ficar tomando espaço aí no seu computador, tá? Então, fica com a A e a B, que é o conteúdo completo, tá? Então, nós vamos abrir o conteúdo B agora, para a gente continuar. Professora, esse conteúdo foi enviado, foi por e-mail? Foi enviado por e-mail para vocês ontem. Tá? Ela disse que alguns de vocês gostam de antes o conteúdo. Tá ok, então, vou dar uma olhada. Obrigada. Sempre eu vou mandar para vocês, eu vou informar isso para vocês aqui. Eu sempre fico mexendo na aula para ver se tem alguma coisa para eu atualizar durante a semana, tá? E aí, eu vou combinar com vocês que até a sexta-feira, antes da aula, eu mando para vocês o conteúdo do dia seguinte, tá bom? Na verdade, quem vai mandar é a Solange mesmo. Mas eu passo para ela enviar para vocês, tá bom? Vamos entrar na segunda metade, então. Ó. Só continuando. Nós continuamos a gravação, eu nem parei, tá? Vou passar direto agora. Então, a gente vai... Aqui é o tema da aula, né? É o mesmo, eu repeti o slide. O tópico de hoje é o mesmo, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cerebelo, tá? O cerebelo, ele tem essa localização aqui no sistema nervoso, né? Ele é posterior, localização posterior ao tronco encefálico e posterior ao diencéfalo e inferior à região occipital do cérebro, né? Do telencéfalo. Tá? Ele tem essa localização, ele está envolvido pelas meninges também, ó. Estão vendo aqui, ó? A dura mater. A dura mater é que dá para ver a dura mater e a aracnoide nessa imagem, ó. Essa mais interna é a aracnoide, aqui, ó, essa branquinha. E a aracnoide, vejam que quando chega aqui no lobo occipital, ela entra, envelopa o lobo occipital, vem aqui, faz uma curva e volta envelopando o cerebelo, tá? E vai envelopar o cerebelo, esse aqui é o outro lobo lá do outro lado, ela continua aqui no cerebelo, envelopando, ó. E depois ela se continua lá com a medula espinhal, tá? Então, existe aqui, ó, uma entrada das meninges, das três aqui, ó, que é chamada de tenda do cerebelo. Tenda do cerebelo. E toda a estrutura que fica para baixo dessa tenda de meninge, a gente chama de infratentorial, tá? Abaixo da tenda. Tudo isso daqui é a estrutura infratentorial. E tudo que está acima da tenda do cerebelo é supratentorial. Tá? Vocês vão ouvir em algum lugar esse termo. Tá? Então, aqui a gente visualiza o cerebelo. Entre o tronco encefálico e o cerebelo está aqui o quarto ventrículo, ó, essa estrutura em forma de triângulo aqui nessa vista sagital. Tá? O aqueduto cerebral chegando aqui no quarto ventrículo, ó, e aqui do quarto ventrículo, a abertura mediana aqui do quarto ventrículo para liberar o líquor para o espaço subaracnoide, circular aqui e aqui também pela medula, envolver todo o encéfalo e toda a medula espinhal, tá? Depois a gente vai olhar só o trajeto do líquor em outras imagens. Então, aqui só para delimitar a localização do cerebelo. O cerebelo ele é constituído também por um lóbulo central, tá? Que é chamado verme ou vermes, e dois hemisférios, ó, semelhante ao cérebro. Há quem diga que o cerebelo, ele é chamado cerebelo porque ele é um cérebro pequeno, menor, tá? Ele tem essa estrutura central que é o vermes, que corresponde ao corpo caloso, e os dois hemisférios também, direito e esquerdo, tá? E aqui corresponde ao corpo caloso. O corpo caloso não é o nome disso, ele se chama vermes,
tá? Que é o lóbulo central aqui do cerebelo. E o cerebelo, ele é dividido aí em lobo anterior e posterior e lobo flóculo nodular. São 3 lobos cerebelares. Lobo anterior, que também é chamado lobo rostral, é sinônimo de anterior, é esse que está em vermelho, ó. Tudo isso que está em vermelho, ó, é o lóbulo anterior, tá? O que está em verde nessa vista, essa aqui é a vista posterior do cerebelo, né? O que está em verde aqui é o lobo posterior, ou caudal, tá? Vai chamar de lobo posterior e anterior, tá? Bom, e vocês estão vendo que o cerebelo é constituído de várias camadas aqui, ó, como se fossem folhas, né? Uma folha sobre a outra. Parece um livro aqui, né? Cada uma dessas se chama folha do cerebelo. Cada um desse aqui chama folha mesmo do cerebelo, tá? E aqui a gente encontra uma estrutura aqui nessa porção mais inferior, que é chamado lóbulo semilunar inferior. Lá do lado da frente a gente vai encontrar um outro lóbulo. Eu vou mostrar para vocês na outra vista, tá? Mas, basicamente, aqui nessa imagem, a gente vê que o lóbulo central do cerebelo, que é o vermes, ele está relacionado ao controle dos aspectos do movimento, que a gente faz de forma subconsciente, mas essa região central aqui, ela fica relacionada ao controle dos movimentos axiais. Ou seja, cabeça, pescoço, tronco, o eixo do corpo, por isso axial. Tá? E essa região mais lateral aqui dos hemisférios é responsável pelo controle dos músculos esqueléticos, mas que estão relacionados aos membros, tá? E tanto o lobo anterior quanto o posterior aqui, eles vão controlar os aspectos subconscientes dos movimentos dos músculos esqueléticos, ou seja, coordenação motora, eu estou consciente que o movimento está coordenado? Eu estou vendo que está, mas eu não estou prestando atenção nisso. É o cerebelo que está cuidando disso para mim, tá? Então, aí ele coordena os meus movimentos para marcha, ele coordena, ele garante o meu equilíbrio enquanto eu estou marchando, tá? Então, isso tudo é ação do cerebelo, que são controles subconscientes. Ele cuida disso para a gente, tá? Então, aqui, né, essa daqui é uma vista inferior, né, ou anterior do cerebelo, né, quando você tira o cerebelo de conexão com o tronco encefálico, olhando pela frente, você vê isso aqui, ó. Tá? Aqui é o que foi cortado do tronco encefálico, isso que está em branco, ó, que são os pedúnculos cerebelares, que ligam o cerebelo ao tronco encefálico. Tá? Então, aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar superior, que liga o cerebelo ao mesencéfalo, essa faceta de corte aqui, de cada lado. Aqui o pedúnculo cerebelar inferior, médio, que liga o cerebelo à ponte. E aqui o último, ó, pedúnculo cerebelar inferior, que liga o cerebelo ao bulbo. Ok? Então, esses são os 3 pedúnculos cerebelares, de cada lado. Tá? Aqui é o lóbulo central, que é o vermes todinho, tá? Nessa região aqui, a gente encontra, essa região que está em marrom aqui, é o local do quarto ventrículo, então isso aqui é uma cavidade, onde tem líquor, tá? E aqui, vocês vão encontrar em azul, o nódulo, e aqui de cada lado, também em azul, o flóculo, de cada lado. Como se fosse uma letra T aí, com uma perninha pequena, tá? E esse nódulo e flóculos constituem um lobo do cerebelo, por isso que está de outra cor, azul, que é o lobo flóculo nodular, tá? Depois a gente vai falar a função de cada um. Aqui em vermelho é o lobo anterior, que a gente já tinha mostrado na vista posterior dele, e tudo isso aqui é o lobo anterior, ok? Desculpe, posterior. O anterior é o que está em vermelho, esse aqui é o lobo posterior. Tá? Esse lobo flóculo nodular, ele está relacionado a controlar o equilíbrio. Tá? Ele recebe informações da área vestibular, do tronco encefálico, e ajuda a gente a regular
o equilíbrio corporal, os movimentos que eu preciso fazer para controlar o equilíbrio, ok? Depois, a gente vê aqui numa vista lateral, né, numa vista sagital, na verdade, o cerebelo, e a gente vai ver que ele está dividido em lobos, agora numa outra vista, tá? Aqui a gente tem, ó, eu vou clicar tudo aqui, opa, volta, que fica mais fácil de mostrar. Aqui a gente tem uma fissura aqui, chamada fissura prima. Prima. Essa fissura separa o lobo anterior, que está aqui, do lobo posterior, que é tudo isso, ó. Tudo isso. Que está contornado em laranja, posterior. E o anterior está contornado em azul. Eles são separados por essa fissura aqui, que é chamada de fissura prima, tá? Aí, nós vamos ter uma região aqui, ó, que contorna o flóculo, do lobo flóculo nodular, tá? Aqui a gente tem uma fissura que é chamada fissura posterolateral, ó, que separa lobo posterior para cá e lobo flóculo nodular para frente, aqui, para cá. Só esse pequenininho aqui, tá? Bom, então esses são os lobos do cerebelo, tá? E quando a gente olha a estrutura do cerebelo, a gente vai ver que ele é bem semelhante ao cérebro mesmo. Ele tem uma substância cinzenta na periferia cortical e uma substância branca mais internamente. E na substância cinzenta, a gente vai encontrar que a gente chama de córtex cerebral, tudo isso aqui, córtex. E aqui o centro medular do cerebelo, que é de substância branca, tá? No córtex cerebelar, a gente vai encontrar 3 camadas. Uma camada, que é chamada de camada molecular, que é essa daqui mais externa, mais superficial, tudo isso aqui, ó, onde a gente vai encontrar as projeções, os dendritos das células de Purkinje, onde a gente vai encontrar esses feixes de fibras atravessando aqui, né? Fibras atravessando nos 2 sentidos, ó, tanto no transversal quanto no longitudinal, tá? E também a gente, logo abaixo, encontra a camada Purkinjense. Por quê? Porque aqui nessa camada que está o corpo da célula de Purkinje, tá? Uma aqui, outra aqui, outra aqui, ó. Essas células azuis aí, tá? E os dendritos delas avançam para a camada molecular dessas células, tá? Então, essa é a camada Purkinjense, ou camada de células de Purkinje, e logo abaixo eu tenho uma camada granular, tudo substância cinzenta. Nessa camada granular, eu tenho essa célula de Golgi, eu tenho células granulosas, que são essas vermelhinhas aqui, tá? E eu tenho também glomérulos, que estão presentes nessa camada, esses azuisinhos clarinhos aqui, tá? Bom, nessas camadas do córtex eu tenho células, muitas células, tá? Aqui eu tenho na camada cortical, nessa camada molecular do córtex, a gente também tem essas células estreladas, ó, que estão aparecendo aqui, ó, mas aqui não apareceu nenhuma, mas a gente vê ela aqui, ó. Então, nas camadas do córtex eu tenho células e os axônios, as fibras dessas células, tá? Na substância branca, aqui, ó, no centro medular do cerebelo, eu vou encontrar tudo aqui, ó. Eu vou encontrar as fibras apenas, mas não células. Porque aqui é onde se formam os feixes de fibras, que vão comunicar o cerebelo, os núcleos do cerebelo, vão comunicar o cerebelo com o córtex, o cerebelo com o tronco encefálico, tá? Então, essa é a disposição, a organização interna do cerebelo, tá? Quando a gente olha aqui o cerebelo, pessoal, esqueci de voltar lá para falar do tronco encefálico. Deixa eu terminar cerebelo aqui, eu volto lá, não posso deixar de voltar, tá? Não fica faltando um pedaço lá. No cerebelo, ó, onde que a gente encontra, né, a substância cinzenta, ó? Substância cinzenta é parecido com o córtex cerebral, é bem na periferia, bem na superfície. E aqui, ó, é o córtex cerebelar, tá? E aqui é o centro branco medular daqui do cerebelo, tá? Substância branca, né? Então, abaixo da substância cinzenta, a gente vai encontrar substância branca, onde estão aqueles feixes de fibras, e também
dentro dessa substância branca, nós vamos encontrar os núcleos do cerebelo. Ó, um bem grandão aqui, outro aqui, tá? Esses núcleos, eles vão conduzir informações do cerebelo para outras regiões do encéfalo, como a medula espinhal ou o próprio córtex cerebral, tá? E quem são esses núcleos? Então, vou mostrar desse lado aqui, ó. Esse aqui é o núcleo fastigial, são um parzinho, ó, núcleo fastigial. Aqui são os núcleos globosos, ó, 1 e 2, aqui 1 e 2 do outro lado. Aqui está o núcleo emboliforme, o outro do outro lado, tá? E aqui está o núcleo denteado, esse grandão aqui, ó, e o outro do outro lado, ok? Esses núcleos, eles têm, quando a gente olha nessa imagem aqui, ó, o núcleo denteado, que é esse maior, ele é um núcleo mais profundo e ele é o maior e se localiza mais lateralmente que os outros núcleos. Eles vão receber, os dois, né, impulsos que vêm dos hemisférios laterais do cerebelo e os impulsos que saem do cerebelo via pedúnculo cerebelar superior, que vão para o mesencéfalo, tá? O núcleo globoso e o emboliforme, ó, o globoso aqui, esses dois, e o emboliforme, este aqui de baixo, tá, de cada lado, eles vão juntos, né, quando eles estão considerados juntos, eles são conhecidos como núcleos interpósitos, também é um outro nome que se dá aos dois juntos, e eles recebem impulsos que vêm das regiões ao redor do verme cerebelar, e ele envia impulsos para o pedúnculo cerebelar superior, lá para o mesencéfalo, tá? E o núcleo fastígio ou fastigial, que são esses dois aqui, ó. A garganta está começando a secar. Eles são núcleos mais profundos e mais mediais, ó. Tem a localização mais medial dos demais núcleos. Eles vão receber impulsos aqui, que vem do verme cerebelar, do lóbulo flóculo nodular também, e envia impulsos para o pedúnculo cerebelar inferior, lá para o bulbo. Tá? Então, essa é a chegada e saída das substâncias aí, das fibras que entram e saem do cerebelo. E aqui a gente tem, ó, uma imagem, o tronco encefálico ali está escondido pelo cerebelo, ali atrás, você que é o bulbo, ó, tá? E como é que o cerebelo se posiciona posteriormente ao tronco encefálico? Então, numa vista posterior, eu não vejo praticamente o tronco encefálico. Eu vejo um pedacinho do mesencéfalo aqui em cima, ó, e um pedacinho do bulbo lá embaixo. O restante está tudo escondido pelo cerebelo que está posicionado aqui atrás. E, quando a gente tira o cerebelo daqui, corta o cerebelo, tira, o que a gente vai ver? A mesma posição. Tirou o cerebelo, o que ficou? Os pontos de conexão do cerebelo com o tronco encefálico. Essa porção aqui conecta com o mesencéfalo, é o pedúnculo cerebelar superior. Essa porção vermelha conecta com a ponte, é o pedúnculo cerebelar médio. E essa porção azul conecta com o bulbo, e é o pedúnculo cerebelar inferior. Ok? Nessa vista aqui, no cerebelo ficaram as mesmas regiões. Se cortou aqui, ó, pedúnculo médio, pedúnculo superior, pedúnculo inferior. Ok? Bom, aí então esses são os pontos de comunicação entre o cerebelo e o tronco encefálico. E a gente vê que no cerebelo, entram pelos pedúnculos cerebelares, é o local onde as fibras passam para comunicar o cerebelo com a ponte, com o mesencéfalo, com o bulbo, tá? Então a gente vê uma série de fibras aqui, ó, por onde elas estão passando? Por aquela face de corte lá do pedúnculo, indo ao cerebelo, indo da medula, pelo pedúnculo cerebelar inferior, indo ao cerebelo, tá? Levando informações do que está acontecendo lá com a minha marcha, por exemplo. Que posição está o músculo, quem contraiu o agonista ou o antagonista, para flexão ou extensão de joelho, de tornozelo, de quadril, tudo isso está chegando aqui ao cerebelo para que ele possa regular e ajustar o meu próximo passo de forma coordenada, tá? Vejam essas fibras aqui que passam transversalmente pela ponte também, ó, e vão comunicar um hemisfério do cerebelo com o outro, via pedúnculo cerebelar médio, tá? Então,
a gente tem aí uma extensa conexão entre as diferentes regiões do tronco encefálico e o cerebelo. Isso vai contribuir para ajustar nosso equilíbrio e a coordenação motora, tá? Quando a gente pega o cerebelo num esqueminha e abre ele aqui, esse aqui é o vermes, e essa região é ao redor do vermes, que a gente chama paravermiana, que está todo pontilhadinho aqui em escuro na imagem. Essa região lateral aqui, que corresponde à região lateral mesmo dos dois hemisférios, é a zona lateral, tá? Então aqui eu tenho zona medial, que é a zona do vermes, zona intermediária, que é a área paravermiana, e eu tenho a zona lateral, que é a área que sobrou dos hemisférios, tá? E aqui eu tenho o lobo flóculo nodular, o nódulo e os flóculos, um de cada lado, tá? Essa região aqui do lobo flóculo nodular, ó, tudo isso que está em preto, a gente chama de vestíbulo cerebelo. Aqui. O vestíbulo cerebelo, agora falando em função, né? É representado pelo flóculo e o nódulo, né? Que constitui o lobo flóculo nodular, que está aqui. E eles são responsáveis pelo nosso equilíbrio na postura e na marcha. E vão controlar também os nossos movimentos oculares. E de acordo com a posição que eu viro a cabeça, o movimento ocular acompanha essa posição. E toda vez que eu tiver uma lesão nessa região aqui, ó, no lobo flóculo nodular, eu posso ter perda de equilíbrio, tá? Eu devo ter, né, é esperado que haja uma perda de equilíbrio, porque é essa região que regula o equilíbrio e a postura, tá? Bom, nas regiões aí, ó, medial e intermédia, isso que tá tudo pontilhado aqui, ó, medial e intermédia, essa região toda a gente chama de espinocerebelo, tá? Essa região, ela faz o controle da musculatura axial, aqui nessa zona medial, que é musculatura de cabeça, pescoço e tronco, e também nessa zona intermédia, que é nessa zona intermédia aqui, de cada lado, ó, as duas, a gente tem o controle da musculatura proximal dos membros, que vão me ajudar a manter o equilíbrio e a postura. Tá? Então, quando eu tenho uma lesão nessa região aqui, no espinocerebelo, é esperado uma perda de equilíbrio, por isso o paciente separa os pés para caminhar, ele alarga a base de apoio, e ele vai ter uma ataxia, que é a perda da coordenação motora para caminhar, e isso vai acontecer principalmente em membros inferiores, tá? E quando, né, toda essa região branca que sobrou aqui, uma de cada lado, que é a zona lateral de cada lado, essa região corresponde ao cérebro cerebelo, tá? Essa região branca aqui, dos dois lados, de cada hemisfério, controla movimentos delicados da musculatura distal dos membros, mãos e pés, tá? Uma lesão nessa região aqui, ó, lateral dos hemisférios, pode causar dismetria. Agora eu vou puxar aqui mais para cima, ó. Pode causar dismetria. Opa, minimiza aqui. O que é dismetria? Sabe aquele teste de coordenação que a gente faz? Não dá para ouvir totalmente minha mão, que sai da janela de vocês aí. Você abre os dois braços e pede para o paciente, com os olhos abertos, trazer um dedo e encostar no outro, um indicador encostar no outro, repetidamente, de forma rítmica, vai e vem. Ele está com o olho aberto, esse teste se chama teste índice do indicador, né, o indicador de uma mão no indicador da outra, e esse teste me mostra se ele tem coordenação para chegar e sair de forma rítmica, tá? Com uma lesão aí nessa zona lateral do cerebelo, né, no cérebro cerebelo, o paciente perde a capacidade de ter esse controle, tá? Só empurrar minha tela aqui um pouquinho para lá para eu poder olhar para vocês e ver o que eu estou conseguindo mostrar, que senão vocês não veem minha mão, tá? Essa lesão causa dismetria. Se ele tiver lesão, a hora que você pedir esse pé, e aí você pede para ele fechar os olhos e repete o movimento. Se ele não tiver nenhuma lesão cerebelar, ele vai continuar fazendo certinho, tá?
Mas, se ele tiver uma lesão cerebelar, quando você pedir esses testes de olho aberto, com o olhar, ele vai acompanhar o movimento da mão e vai fazer um dedo tocar no outro. Mas a hora que você falar, fecha os olhos e continua, no que ele fechar o olho, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele chega aqui, ó, e ele fica procurando o dedo e não acha. Ele não consegue medir aqui, pelos próprios receptores, quanto de contração ele precisa para um dedo encostar no outro. Então, ele mede a menos, um não toca no outro, um não chega no outro. Fica distante aqui, tá? Então, isso a gente chama de dismetria. Ou seja, ele mediu a menos, ele fez uma hipometria, ele não encosta um dedo no outro. Ficou faltando para encostar. Então, ele mediu a menos, é hipometria. Tem situação da dismetria que ele faz isso, ele chega com a mão aqui, ó, com o olho fechado, faz isso, ó. Ele passa. Quando ele ultrapassa um dedo no outro, a gente chama de hipermetria. Ele fez um movimento maior do que o que precisava. Tá? Ou, nesse mesmo teste, você consegue fazer, identificar. Com o olho aberto, ele faz certinho, tá? Certinho. E com o olho fechado, você fala, agora fecha o olho. Ele faz isso aqui, ó. Para encostar um dedo no outro. Ele faz umas voltas antes de chegar no contato. Quando ele chega, né? Isso a gente chama de decomposição do movimento. Os movimentos, as contrações musculares que ele precisa para vir com a mão reta, decompuseram no meio do caminho. E ele foi fazendo essas ondulações antes de chegar. Tá? Isso caracteriza lesão aí nessa área do cérebro cerebelo. Outro teste que mostra uma lesão nessa área é o teste de diadococinesia. O que é isso? É quando você pede para o paciente, ó, as duas mãos aqui, vira a palma da mão para cima ou para baixo de forma rítmica. Faz isso. Ok, fecha os olhos agora e continua fazendo. Quem não tem lesão cerebelar, continua fazendo. Quem tem lesão cerebelar, vai, quando fechar o olho, vai se perder aqui nisso aqui. Tá? Por quê? Ele não está controlando pela visão e o cerebelo não está sabendo controlar direito porque ele está lesado. Então, a gente diz que com uma lesão no cérebro cerebelo, você vai desenvolver disdiadococinesia. Você não tem a diadococinesia mais, você não coordena mais certinho, perdeu, tá? Então, tem dificuldade para realizar movimentos coordenados, rápidos e alternados, tá? Outro sintoma de lesão dessa região do cerebelo, cérebro-cerebelo, é a manobra do rechaço, que a gente chama. Então, você pede para o paciente fletir o cotovelo dele, você vem aqui na frente com a sua outra mão e empurra o cotovelo no sentido de estender, fala para ele resistir, você está empurrando. De repente, você solta. No que você solta, vocês viram o que eu fiz? Tudo bem que eu estou testando eu mesma, isso não serve, mas só para demonstrar. Quando eu estou puxando para lá, o paciente para cá, e eu solto a minha mão, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso, ó, tum. Ele vem um pouquinho mais para cá, mas ele freia, ele não deixa bater no meu rosto. Certo? Isso porque o meu cerebelo freou o movimento para evitar que eu batesse no rosto. Ele controlou. Tá? Mas eu não tenho lesão. O que acontece com o paciente que tem lesão no cérebro cerebelo? Você vai fazer essa manobra, pede para ele puxar, você empurra. No que você solta aqui, a mão dele vem com toda a força. Ele não freia, porque o cerebelo não controla isso. Então, você tem que fazer esse teste, você não pode deixar a mão dele estar voltada para o rosto, porque senão ele vai dar um tapa no rosto dele, tá? Você faz aqui para a lateral, tá? Eu tive que fazer assim para poder olhar para vocês e mostrar ao mesmo tempo, tá? Outra coisa que ele vai apresentar por lesão no cérebro cerebelo. Toda vez que ele for pegar um objeto, ele vai tremer. Ele vai fazer o tremor de ação, que a gente chama. Porque o cerebelo não consegue mais controlar agonista e antagonista de forma sinérgica, para ele contrair só o necessário para manter a mão nessa posição firme para pegar o objeto. Então, acontece um tremor de ação, tá? E esse tremor de ação ele vai ser mais acentuado quando você chegar ao fim do movimento, tá? Outra coisa que vai oscilar é o movimento do globo ocular. Quando a gente está falando um com o outro, olhando nos olhos, a gente vê que o nosso globo ocular, ele se mantém os dois numa posição, olhando para o outro, né? O indivíduo que tem uma lesão no cérebro cerebelo, quando você vai falar com ele, ele está olhando fixo para você.
mas os dois globos oculares deles ficam fazendo um movimento de oscilação lateral. Tá? Eles ficam oscilando. A gente chama isso de nistagmo. Isso é consequência de uma lesão do cérebro e cerebelo. Não há um ajuste perfeito do cerebelo entre o músculo reto, lateral e medial do globo ocular dos dois olhos. Então, ele fica contrai, relaxa, o olho fica oscilando, tá? Para mostrar a presença do nistagmo. Tudo bem, pessoal? Muita coisa aí? Calma que está acabando, tá? Deixa eu ver se é o último aqui do cerebelo. Só falar de irrigação, né? As artérias que irrigam o cerebelo, ó. Artéria vertebral, que se junta aqui para formar a artéria basilar, que se aloja aqui no sulco basilar da ponte. E essa artéria basilar, ela vai formar a artéria cerebral posterior ali para cima, e a artéria cerebelar, e outras artérias cerebelares inferiores aqui, ó, no seu tronco da basilar. E essas artérias, de cada lado, elas vão se distribuir ao cerebelo, garantir aqui a irrigação adequada do cerebelo, ok? Bom, e as funções do cerebelo? Ele avalia os movimentos que foram iniciados pelas áreas motoras do córtex. Avalia de que forma? Bom, eu vou fazer um movimento, peraí que... Pessoal, minha telinha do Teams sumiu de novo. Já vou devolver aí para vocês a apresentação. Ele me tirou da aula. Aí, vocês voltaram. Ele me tirou do ar, olha aqui. Não foram vocês que pediram, não, para eles me tirarem do ar, não, né? Acabar logo essa aula aí, né? Bom, vocês estão me ouvindo? Tá, sim. Agora você pode de novo que fugiu. Fale, Caroline. Você queria falar? Não, é só para te falar que tá normal o áudio. Beleza, então eu vou seguir compartilhar de novo aqui. Ele tirou, vou pedir de novo. Isso aqui, funções do cerebelo, certo? Bom, então, das funções do cerebelo, uma delas é o cerebelo recebe informação do córtex motor que vai gerar uma informação de movimento para enviar lá para os neurônios da medula e da medula para o músculo. E antes de enviar para a medula, o córtex motor manda informação para o cerebelo. E pergunta para o cerebelo, em termos de coordenação aí, tá bom, cerebelo? Eu contraí um músculo tal, uma tal intensidade? O cerebelo recebe, avalia esses movimentos que o córtex vai iniciar e diz assim, ó, tá legal, pode fazer. Ou, não, precisa de um ajuste aqui. Ele informa o córtex e o córtex ajusta para garantir coordenação motora, tá? Quando esses movimentos, isso eu já falei, né, não estão sendo executados corretamente, o cerebelo envia sinais lá para o córtex motor e esses sinais vão ajudar a ajustar, a regular o movimento e coordenar a contração dos músculos, para que o movimento saia perfeitamente. Tá? O cerebelo também tem função de manter a postura e o equilíbrio corporal, né, também por causa desses ajustes das contrações dos músculos posturais, né, axiais e apendiculares. Ele controla o tônus muscular. O cerebelo é um ativador do tônus muscular.
Então, se eu tiver uma lesão cerebelar, eu tenho tendência a perder, diminuir o tônus muscular, porque ele deixa de estimular esse tônus, tá? Ele controla os movimentos voluntários. Voluntários? Sim, ele controla a coordenação dos meus movimentos voluntários. Ele está relacionado ao aprendizado motor, lembram que a gente falou? Elaborar um aprendizado, aprender, executar o movimento, isso passa pelo cerebelo, tá? Eu treinar andar de bicicleta, caí muito, depois eu insisto de novo, caio menos, até que eu consigo andar de bicicleta sem cair, e agora eu consegui aprender essa tarefa motora, isso teve contribuição do cerebelo para me ajudar no ajuste da postura, na coordenação dos movimentos para eu poder pedalar numa posição e virar o guidão da bicicleta na outra, coordenar tudo isso, né? E ainda alinhar meu tronco para manter o equilíbrio, né? Tudo isso é ação do cerebelo, então ele me ajuda no aprendizado motor. E ele também está relacionado, né? Mas recentemente sabe-se, né? Identificou-se que ele está relacionado também a funções cognitivas. Então, porque ele tem uma conexão com a área pré-frontal do córtex bem forte, o cerebelo está relacionado a ajudar o córtex pré-frontal a resolver um quebra-cabeças, por exemplo, a conseguir reconhecer figuras que são muito complexas. Então, esse é o papel cognitivo do cerebelo, ok? Então, do cerebelo, para que ele faça comunicação com outras áreas, a gente tem comunicação. Ele recebe informações na verdade, as referências dele, né? O que ele manda. Ele manda informação para o tálamo e o tálamo para o córtex. Ele manda informação para a formação reticular e a formação reticular para a medula. Ele manda informação para os núcleos vestibulares, que pela via vestíbulo espinhal vai para a medula. Ele manda informação para o núcleo rubro, que pela via rubro espinhal vai para a medula, e para o córtex motor, que pela via córtico espinhal vai lá para a medula, controlar os neurônios motores da substância cinzenta da medula. E assim agir com essas contribuições de quem contrai agora, quanto que contrai, para fazer aquele movimento que você precisa fazer. Tá? E as aferências, né, de onde o cerebelo recebe informações? Do córtex motor, que manda informação para a ponte, e a ponte envia para o cerebelo, porque o córtex não está ligado ao cerebelo por nenhuma via direta, é via ponte, né? Então, ele ativa a ponte que ativa o cerebelo, os núcleos vestibulares também ativam o cerebelo, a medula espinhal também, e o núcleo olivar inferior, as olivas do bulbo também ativam o cerebelo. Tá? Essas conexões permitem planejamento de movimento, permite controle de equilíbrio, permite executar um movimento e ajustar o movimento que já está em execução e permite o aprendizado motor também, tá? Só para concluir aqui o cerebelo, a gente tem lá no cerebelo uma distribuição somatotópica também. Então, cada parte do corpo está representada lá no cerebelo. Se a gente olhar logo o flóculo nodular, os hemisférios cerebelares, o vermes, onde que o nosso corpo está representado lá, em que posição? Então, aqui, ó, no vermes, o nosso corpo inteirinho está representado aqui de ponta cabeça, nessa região superior do vermes. E nos hemisférios, ó, a cabeça representada aqui para cima, em cada hemisfério, o tronco aqui medial, e os membros superior e inferior mais lateral, tá? Essa é a distribuição somatotópica, que parte do cerebelo controla que parte do nosso corpo, ok? Bom, e aqui a gente vê também, né, ó, falando da distribuição somatotópica, a gente vê aqui, então, essa área do lobo anterior aqui, que é a área medial, é a intermédia e a lateral, né? Então, a gente tem a distribuição somatotópica aqui, os membros inferiores, ou as pernas, estão representadas aqui e aqui, a cabeça, nessa área que está amarela aqui, ó, e aqui também, tá? Os membros superiores, nessa área que está em azul, e a região das informações que chegam ao cerebelo
da via auditiva e da via visual estão representadas aqui. Por que via auditiva e visual? Você está passando na rua, se houve um barulho muito alto de um veículo, o que você faz? Você tem que desviar rápido o seu corpo, porque vem vindo um carro correndo muito. E isso vai depender de você controlar o seu equilíbrio, para não cair. Você vai desviar rápido, tá? E via visual, você está caminhando na rua e vê um objeto voando, um meteoro caindo na sua cabeça. O que você vai fazer? Se for um meteoro, não tem muita saída, né? Porque ele acaba sendo grande quando chega aqui. Mas um objeto caindo, vindo na sua direção, o que você vai fazer? Você vai ter que desviar muito rapidamente a sua rota, e para isso você vai precisar fazer movimento rápido, vai ter que manter equilíbrio e coordenação motora. Então você precisa do cerebelo. Então, via visual e auditiva também traz informações para cá, para o cerebelo reagir rápido a esses tipos de estímulos. Tá bom? Bom, pessoal, agora, ó, esse é o último slide aqui, antes da gente terminar o cerebelo, só para comentar aqui a via da propriocepção inconsciente, que é aquela que entra da medula, né, e sobe pelos feixes espinocerebelares. Então, a informação entrando aqui, aferente, passando pelo neurônio no gânglio da raiz posterior, ela ganha aqui o feixe, ela entra pela medula, no núcleo dorsal aqui, ganha o feixe espinocerebelar posterior, na metade posterior, e sobe, 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 sobe até o cerebelo. Outro tipo de informação que entra na medula, ó, azul aqui, entra pela raiz posterior, entra aqui nesses núcleos laterais da medula, cruza a medula para o lado oposto e vai ascender por esse feixe aqui, ó, espinocerebelar anterior até o cerebelo lá, e vai fazer sinapse no hemisfério oposto do cerebelo, tá? Então, o cerebelo recebe informação do que está acontecendo aqui na medula espinhal. No mesmo hemisfério, ó, a informação entrou desse lado aqui, pelo espinocerebelar posterior, subiu e foi para esse mesmo hemisfério do cerebelo. E desse lado ela entrou, cruzou para o lado oposto e depois chegou lá em cima, cruzou de novo para o mesmo hemisfério cerebelar. Tá? Então, as informações que entram para o cerebelo, se elas cruzarem na medula, porque o feixe de fibras cruza, elas vão terminar de novo no mesmo hemisfério do lado onde entrou a informação. E o cerebelo recebe informação em duplicata sobre o que está acontecendo aqui embaixo na medula, né? Na periferia do corpo. Tá? Recebe pela via direta e pela via cruzada. Ok? São os feixes espinocerebelares anterior e posterior que conduzem essas informações. Pessoal, de encéfalo eu vou deixar para o início da aula da semana, da próxima quinzena, tá? E eu vou voltar agora, nesses minutinhos que nos restam, só naquela informação que eu pulei ali, ó. Esse aqui, eu mudei para o cerebelo e não voltei naqueles slides, né? Vocês também não perceberam que eu fiz isso. Eu vou compartilhar aqui, porque eu quero falar uma coisa que é muito importante para nós ali, sobre antes dos nervos cranianos, né? Sobre o centro respiratório. Aqui. Bom, é só um slide, tá? Esse aqui que eu pulei, na verdade, esse eu também tinha pulado, eu pulei 2. Nesse slide, o que a gente tem? Uma secção transversal passando pelo bulbo. E no bulbo, essas aqui são as pirâmides bulbares, ó. E desse lado tá pintado de rosinha aqui. E do outro lado é outra pirâmide. E as fibras que estão descendo aqui para a pirâmide lá no bulbo, elas vão passar aqui pela decussação das pirâmides e depois vão cruzar e vão descer para a medula espinhal, tá? Aqui, ó, olhando nessa vista, é o ponto de cruzamento das fibras do feixe córtico espinhal, na pirâmide do bulbo, na decussação das pirâmides. Então, esse ponto exato aqui é a decussação das pirâmides. Eu queria mostrar isso para vocês,
que na peça anatômica é bem diferente, difícil de ver. E esse corte aqui está passando bem aqui, ó, transição, final do bulbo, início da medula espinhal, tá? E aqui, opa, deixa eu aumentar, né? E aqui, nessa imagem, eu preciso falar que é importante porque a gente vai ver depois. No tronco encefálico, a gente tem todos aqueles nervos, né, emergindo, a gente tem núcleos importantes aí que vão controlar funções de diferentes regiões do corpo, mas a gente também tem o centro respiratório, tá? E o centro respiratório está localizado principalmente aqui no bulbo, ó, mesencéfalo aqui, ponte bulbo, tá? Ponte e bulbo são os dois pontos mais importantes do centro respiratório, tá? E esse centro respiratório, ele tem núcleos aqui no bulbo, tá? Esse aqui é o núcleo, é o grupo de núcleo do trato solitário, que a gente falou agora há pouco. Núcleo do trato solitário, que se localiza aqui na porção posterior do bulbo, dorsal. E esse núcleo do trato solitário, que está em verde aqui, está intimamente ligado ao grupo respiratório dorsal. Esse grupo respiratório dorsal é onde ficam os neurônios que vão dar o comando para que ocorra a inspiração. Então, contração do diafragma, né? Ativa o nervo frênico aqui, esse núcleo ativa aqui o núcleo do nervo frênico, que vai fazer contrair o diafragma e encher o tórax de ar na inspiração, tá? E esse movimento de inspiração e expiração é rítmico, né? Então, a gente tem que ter também um núcleo, um grupo, né, expiratório, que é este grupo aqui anterior, tá? Que está em vermelho aqui, tá? Que também faz parte do centro respiratório do bulbo. Esse núcleo anterior aqui, ele está relacionado a ativar a expiração. Como que eu ativo a expiração? Eu simplesmente inibo a ação do diafragma, porque a expiração é passiva, né? Eu inibo a atividade do diafragma por este núcleo aqui, que aciona aqui, inibe a ação do nervo frênico, do núcleo do nervo frênico, para o diafragma, que está aqui nas raízes da medula espinhal C3, C4 e C5, e o diafragma para de contrair, tá? E esses músculos, então, para fazer a inspiração, a gente tem os músculos principais, né, que são o diafragma e os intercostais. Então, este centro, esse núcleo do trato solitário, ele ativa o grupo respiratório dorsal, que vai acionar tanto aqui os neurônios de C3 a C5 para levar a informação lá para o diafragma contrair, quanto ele vai ativar aqui, ó, os núcleos de T1 a T12, que vai provocar a respiração, a ativação dos músculos intercostais, os intercostais externos, que são responsáveis pela outra parte da respiração. Juntos, os intercostais e o diafragma fazem 100% da inspiração, certo? Bom, o grupo expiratório aqui, ele vai inibir a atividade destes, e também, se for o caso, se você quiser fazer uma expiração forçada, você vai ter que ativar os intercostais internos, e para isso você tem que ativar os núcleos aqui intercostais que interferem sobre os intercostais externos apenas, tá? Internos apenas, que fazem a expiração. Bom, mas essa ação é rítmica, você inspira e expira. Vocês estão sentados aí a tarde toda assistindo aula e estão fazendo isso e não pensaram que estão fazendo isso. Isso está acontecendo de forma automática. Isso é controlado por esse núcleo aqui que está na ponte. Aqui, ó, esse verde que está aqui na ponte, que é o núcleo de Colliker-Fuse, tá? Ele é quem vai modular o ritmo desses dois grupos respiratórios, o grupo inspiratório e o grupo ex. Então, esse núcleo vai controlar esses dois, para que o ritmo seja rítmico, ora um, ora outro, certo? Então,
tudo isso acontece por comando aqui do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, ele é muito importante, principalmente ponte e bulbo, para o controle da respiração. E se você tiver uma lesão aqui, você pode ter uma parada respiratória. Né? Por isso que lesões no tronco encefálico causam muita preocupação para a equipe de emergência, né? Médicos, enfermeiros, porque pode levar o paciente à morte, né? Rapidamente, por comprometer a funcionalidade desses núcleos aqui que controlam a respiração. Traumas crânioencefálicos, tumores que comprimem o bulbo e a ponte, tá? Acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos que afetem aqui o tronco encefálico, que o sangue se extravasa aqui e afeta a função de todas essas estruturas aqui, podem causar parada respiratória. Tá? Ou outros tipos de alterações que depois, quando a gente for vendo algumas patologias, a gente vai entender melhor, associando anatomia e fisiologia lá, ok? Ufa! Pessoal, hein? 10 para 5. 10 minutos para vocês tirarem dúvidas aí, já que não falaram, não me interromperam até agora, né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa do que a gente viu hoje? Não? Vocês estão todos me ouvindo aí, né? Sim, né? Mariana, quer falar? Quer falar, Marta? Não. Pessoal. Não, professora. Tá bom. Então, se vocês não querem fazer pergunta, eu queria fazer uma só. Tá? Já assistiram aí neste curso, né? Vocês já começaram lá em abril, não foi? Foi isso? Quando que vocês começaram nesse curso, pessoal? Deixa eu tirar a tela aqui, fechar a tela, para a gente poder olhar só para... Nós começamos em março, 16 de março. Sumiu minha... Rosana? Rosana? Rosana, você já desligou? Não, eu acho que ela caiu, Valéria. Ah, é porque eu já vou dar tchau já, que eu vou tomar um banho para ir trabalhar. Ai, retomei, pessoal. Rosana? Quem precisar Rosana, eu já sair, estou indo. nós Eu já estou indo, que eu vou trabalhar. vai tranquila. Eu só queria, assim, quem puder ficar mais um minuto para eu fazer uma pergunta. Não é uma pergunta para vocês responderem sobre o assunto, não. Vocês já tiveram várias aulas nesse curso, com vários professores diferentes. O curso, assim, é um sábado inteiro, então não dá para dizer que ele não é cansativo, não tem saída, né? Mas do que a gente fez hoje, vocês acham que tem alguma sugestão para mim? Para ficar menos cansativo para as próximas? Tá bom assim? O que vocês acharam? O interessante é nós termos acesso, né, à sua gravação, para nós estarmos assistindo pausadamente, para poder estar anotando algumas coisas que no decorrer de hoje não deu para anotar. Certo, então, assim, tem muita coisa que eu falo nesse slide, né? Porque aí dá para pausar, né? Dá para escrever, entendeu? Isso, eu mesmo não escrevi, não, porque eu falei, se eu escrevo, eu não presto atenção. Tá certo. Tá correto, por isso a gente tem a gravação, tá? Ó, a gente está gravando, inclusive, isso que a gente está falando aqui agora. Eu vou depois parar a gravação.
Depois eu vou ver com a Solange se essa gravação vai ficar disponível automaticamente para vocês ou é ela que manda, tá? Mas está tudo gravado aqui. Eu vou pedir para ela, então, disponibilizar para vocês o mais rápido possível. Mas, assim, em termos de como está sendo conduzido o conteúdo, está tranquilo para vocês? Eu acho que é isso mesmo, professora, porque acho que o tema é muito complexo em si, né? E é muita teoria em si, então acho que não tem como fugir muito disso, não. Acho que tá ótimo. Assim. Tá. Então, pessoal, mais alguém quer falar? Caroline? Eu já estou indo, tá, professora? Muito obrigada. Bom trabalho. Tchau, fica com Deus, pessoal. Então, se vocês tiverem sugestões, pessoal, eu fico sempre aberta, porque esse é um sistema. Se a gente estivesse aí, frente a frente, conversando numa sala de aula, também é cansativo, porque é um dia inteiro, mas é menos, né? Ficar online, a gente só fica sentada, né? É mais cansativo. Mas no que eu puder fazer para minimizar esse cansaço, se vocês quiserem sugerir, eu fico aberta aí, tá bom? Eu vou desejar um bom fim de semana para vocês, bom descanso, tá? E eu estou no grupo, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente pode usar o grupo do WhatsApp também, tá bom? Obrigada, professora, por você também. Obrigada a vocês pela paciência. Anatomia é sempre muito extenso mesmo, mas está ótimo a aula. Muito obrigada. Tá bom? Se tiverem sugestões, eu sempre aceito, tá? Então, vamos lá descansar, bora descansar agora. Bom Obrigada, fim de semana, professora, para você também. Eu vou parar a gravação aqui agora. Obrigada. Nada. Obrigada a vocês.